homem diante da imparcialidade de Deus. Paulo, o apóstolo dos gentios, nos conclama, logo no início de sua carta aos Romanos, a nos congregarmos, orando sem cessar, para que o Pai lhe conceda a oportunidade de estar fisicamente junto aos seus irmãos, confortando-os e também sendo confortado. Assim como um soldado do exército de Deus não se coloca como possuidor de qualquer mérito ou crédito em relação ao seu próximo. Sempre como bom combatente na guerra espiritual, preparado está para o bom combate, anunciando o Evangelho e, no presente caso, aos romanos. Ele diz que não se envergonha do Evangelho de Cristo, mas também o reconhece como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, povo através do qual viria o Messias, mas também do grego, ou gentio, todos os povos que seriam alcançados pelos descendentes de Abraão pela fé, através da qual o justo viverá. Declara Paulo em Romanos 1, versículo 18, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que afastam-se da verdade e escolhem a injustiça. Esses homens não têm desculpa diante do Criador de todas as coisas, pois declara nosso Deus em Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Esses homens não têm desculpa diante do Criador de todas as coisas, pois declara nosso Deus em Romanos, capítulo 1, versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Declara Deus que tudo quanto é invisível, desde a criação do mundo, com o seu eterno poder, sua divindade, de modo claro se entendem e são vistos pelo que os olhos humanos veem, olhando a criação e tornando-se por isso mesmo indesculpáveis. E realmente não tem desculpa, porque havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como único e verdadeiro Deus, nem lhe deram graças, mas em suas palavras, eles, como fumaça, se desvaneceram e a insensatez do seu coração os encobriu, afastando-os da comunhão com o seu Criador. Perfidamente procederam e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem corruptível, de homem, aves, quadrúpedes e de répteis, tal como registrado em Ezequiel 8, versículos 3 a 16, quando o profeta, arrebatado por Deus, vê na entrada da porta do pátio interno do templo judeu o assento da imagem dos ciúmes, provocando a ira de Deus, e essa imagem estava ao norte da porta do altar. Deus estava mostrando as grandes abominações que fazia a casa de Israel para que ele se afastasse de seu santuário. Mostra a Deus ainda maiores abominações, quando 70 dos anciãos da casa de Israel e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, tendo cada um em sua mão um incensário de onde subia uma espessa nuvem de incenso. Então eles supunham que Deus não via suas abominações. Paulo diz que esses homens que assim procedem
considerando-se sábios, tornaram-se loucos. Eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos 1:23. Assim Deus os entregou às suas perversões sexuais, ao seu apego aos bens materiais, à sua imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Romanos 1:24. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Por isso Deus os abandonou às suas infames paixões, e até suas mulheres, agindo de modo contrário à natureza, mudaram o uso natural. Da mesma forma, deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, relacionando-se homens com homens, cometendo coisa torpe e recebendo justo castigo por seu erro. Por não se importarem com o conhecimento de Deus, o Senhor os abandonou a um pervertido sentimento para procederem inconvenientemente. Ficaram cheios de todo o pecado: fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malignidade, murmuração, sendo difamadores, aborrecendo sistematicamente a Deus, injuriando a todos, orgulhosos, prepotentes, a inventar males, rebelando-se contra pais e mães, incompetentes, desonestos, incapazes de afeição natural, de se reconciliarem e sem misericórdia, indiferentes ao juízo de Deus, a despeito de terem conhecimento dele, sabendo que são dignos de morte os que assim procedem, não se limitam a assim agir, mas aplaudem os que deste modo se comportam. Mas disse Deus em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Salmos 14:3, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Portanto, somos indesculpáveis quando julgamos nosso semelhante, pois assim condenamos a nós mesmos, pois tanto quanto o nosso próximo somos pecadores. Deus é o supremo juiz e julga os que impenitentemente permanecem em tais coisas, conforme vemos em Romanos capítulo 2, versículo 2. E bem sabemos que o juízo e Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E assim Deus nos adverte em Romanos capítulo 2, versículo 31. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, supões tu, assim procedendo, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da benignidade de Deus, sua paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Romanos 2, versículos 3 a 4. Mas, segundo a dureza e teu coração impenitente, e tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos,
desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículos 5 a 11. E conclui o apóstolo dos gentios nos versículos 28 e 29 do segundo capítulo da sua carta aos Romanos. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeus o que o é no interior e circuncisão a que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Porque os judeus não viviam o que ensinavam. O povo judeu foi criado por Deus para, através desse povo, vir com o Messias em carne, não para condenar, mas para salvar o pecador receptivo à sua palavra, conforme está escrito em João, capítulo 3, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21, 2. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmos 139, 23. E, dirigindo-se à igreja dos últimos dias, disse Deus, Apocalipse 3, 15 a 22, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:21 a 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Medite como está a sua vida neste momento. Será que escuta ou simplesmente ouve o que Deus nos diz? Apenas vê ou consegue olhar os sinais à nossa volta, indicando quão próxima está a vinda do Salvador para os que nele creem? Ao meu Deus e Pai Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade e eternidade. Amém.